Enfim, estão finalizados os jogos de ida das oitavas de final da Champions, senhoras e senhores. Hoje tivemos Porto e Arsenal e Napoli e Barcelona. Dois jogos que tiveram um tom de decepção, tá? Eu particularmente assisti Napoli e Barcelona e, cara, o Napoli jogou os 20 últimos minutos. O Barcelona foi imensamente superior no primeiro tempo, criou mais chances e, particularmente, na minha visão, o Barcelona perdeu uma oportunidade de ir com um placar bem melhor e até com a classificação encaminhada para a Espanha, tá? O 1-1 ele fica bem mais no lucro para o Napoli, até porque mesmo depois do empate o Napoli ousou até tentar alguma oportunidade clara para virar o jogo, mas não conseguiu nada muito próximo disso. E o Barcelona teve uma chance no último minuto com o Gundogan, que acabou finalizando para fora. Mas o conteúdo do jogo como um todo, na conjuntura total da partida, o Barcelona foi melhor que o Napoli. Jogou mais, criou mais. O Napoli basicamente teve uma finalização em gol, que é justamente o gol do Osimhen. No fim, com o volume de jogo que o Barcelona tinha no primeiro tempo, ele poderia ter aberto o placar já no primeiro tempo, que não conseguiu. O Lewandowski teve oportunidade para isso. O Lamine Yamal desperdiçou duas boas oportunidades. Teve chance também com o Gundogan, se não me engano, na primeira etapa. O Barcelona criava, tinha mais posse. Os primeiros 30 minutos, então, são de absoluto domínio do Barcelona. O Napoli mal via a cor da bola e quando via tinha dificuldade de manter. Uma pressão alta do Barcelona que fez sentido, que foi eficiente, que agradava o Xavi e que fazia com que o Napoli se sentisse quase que preso em campo, sem ter muito o que fazer. Só que o Barcelona não fez dessa pressão, desse volume, dessa qualidade acima do Napoli, não transformou isso em resultado. Desperdiçou as chances, foi empilhando algumas defesas. O Merê, no primeiro tempo, fez umas 3 boas intervenções e o jogo fica 0-0 para um Barcelona que podia ter saído dali facilmente com 2-0 no primeiro tempo. No segundo, o Barcelona ainda volta melhor, com mais posse, criando mais, o Napoli bem desorganizado, e é interessante a gente ter a certeza de vez de como o Napoli sentiu a saída do Spalletti, né? Lembrando que o Napoli trocou de treinador de novo, tem 2 dias, se não me engano. Saiu o Walter Mazzarri, que foi o treinador escolhido pelo presidente Aurélio De Laurentiis, o presidente do Napoli, para substituir o Luciano Spalletti. Spalletti que foi o treinador da temporada do ano passado, na qual o Napoli fez aquele absurdo campeão italiano, com o Kvaratskhelia e Osimhen jogando demais. O time como um todo era bem consistente, com o Di Lorenzo, com o Zamboanguissa, com o Politano, com o Lobotka, muita gente que jogou hoje. Do time que fez aquela temporada absurda do Napoli em 22-23, somente saíram Kim Min-jae, que foi pro Bayern, e o Zielinski, que não jogou porque está negociando inclusive a saída dele para a Inter de Milão, assinando um pré-contrato. Então a base do time ficou toda ali praticamente. Só que o desempenho é completamente outro, e isso é prova de que treinador importa demais. O que o Spalletti fazia era muito do trabalho dele ali, para aquele Napoli entregar tudo que entregou. E a prova foi quando ele saiu. Veio o Mazzarri, o nível do Napoli despenca, a temporada extremamente irregular, passou ainda para as oitavas de final porque caiu um grupo relativamente fácil, e acabou agora prestes a jogar a primeira partida das oitavas de final. O De Laurentiis demitiu o Mazzarri e chamou o Francesco Calzona, que basicamente vai levar o Napoli como treinador praticamente interino até o final da temporada, conciliando o trabalho de treinador do Napoli com o trabalho de treinador da Eslováquia. Então é meio que uma bagunça, um arranjo para tentar levar esse Napoli até o final da temporada, evitar o pior, mas óbvio que não ia dar certo já contra o Barcelona. A expectativa era de um time desorganizado, mas foi pior do que eu pensei, tá? Porque o Napoli jogou muito mal. O primeiro tempo é sofrível. E no segundo também volta mal. Até os 70 minutos. Nos últimos 20, com as alterações, um ponto positivo, né? As alterações que o Calzona fez, o Lindström entrando, o próprio Raspadori que entrou depois, criou alguma coisa aqui e ali. O Napoli foi se encontrando um pouco mais no jogo, começando a incomodar um pouco o Barcelona, minimamente trocando passes, e encontrou o Osimhen na área para empatar o jogo. O Lewandowski tinha feito o gol 60 numa bela jogada, troca de passe, que o Barcelona estava acostumado a fazer na partida. O Pedro encontrou o Lewandowski, finalizou bem, e o 9 do Napoli devolveu praticamente na mesma moeda. Foi encontrado dentro da área pelo Lindström, girou para cima do Inigo Martinez e finalizou contra o Ter Stegen para empatar o jogo. Inclusive sai logo depois do gol, na comemoração, corta da comemoração, ele já volta
fora do gramado e sendo substituído pelo Simeone, que entrou para fazer absolutamente nada. O Napoli dali não teve mais muitas grandes chances claras, até tentou uma coisa ou outra em bola parada nos escanteios, e o Barcelona teve a oportunidade, como eu falei agora há pouco, do Gundogan fazer o 2-1. Não conseguiu, a bola passou perto da trave, rente à trave do Merê. O Napoli consegue 1-1, que para a partida que ele fez é muito mais do que merecia. Merecia perder o Napoli pela partida que fez como um todo. Conseguiu esse empate que sai muito prejudicial para o Barcelona, mesmo que jogando fora de casa. Mesmo que jogando na Itália, o Barcelona tinha chances claríssimas de sair de lá com 2 gols de diferença e não conseguiu. Agora é voltar para a Espanha para conseguir a classificação, que eu acho que deve conseguir, porque não vejo o Napoli voltando a melhorar, um time muito estável, com essa troca de treinador recente, as coisas não estão funcionando muito bem para o Napoli, vai depender de lampejos individuais. O Barcelona, por mais que não viva a sua melhor fase, tem um pouco mais do controle, o Xavi tem um pouco mais do controle do time do que o Osasuna, que chegou há 2 dias. Então tem mais chances de fazer funcionar o Barcelona, como fez inclusive no primeiro tempo. Eu acho que deve se classificar, porém tem que tomar cuidado com a individualidade do Napoli, que tem certa qualidade ali. Já no outro jogo, Porto e Arsenal, vitória dos portugueses, hein? Porto 1-0 com um golaço do Galeno no finalzinho da partida, literalmente. O Galeno acha um chute de fora da área absurdo, muito bem colocado, uma precisão diferente do Galeno, que inclusive tinha perdido a grande oportunidade do Porto durante o jogo, num jogo que foi bem equilibrado. O Arsenal que acabou sendo decepcionante, né? Porque finaliza a partida, o time inglês não teve uma finalização no gol. Isso para o time do Arteta, que vinha de goleadas na Premier League, é muito abaixo do esperado. Então tem sim um quê de decepção na partida dos ingleses. Mas eu particularmente vejo isso como um mérito bem grande do Porto, tá? Não assisti o jogo todo, assisti os melhores momentos, basicamente, mas sei e tô acostumado a ver o Porto nos mata-matas de Champions League. Eles são um time muito sólido. O Sérgio Conceição tá lá há muito tempo e consegue extrair e montar um sistema defensivo muito bem. O Sérgio Conceição foi o treinador que fez o Porto dar trabalho e eliminar a Juventus naquela temporada lá com o Cristiano Ronaldo. O Porto tira a Juventus, deu trabalho mais pra frente, se não me engano até pro Barcelona o Porto enfrentou, foi eliminado, mas você percebe que é um time muito consistente defensivamente e é difícil de jogar contra eles em Portugal. Não é todo mundo que vai lá e vence. E com o jogo, na maneira como se construiu, o Porto foi melhor, o Porto atacou, o Porto gerou oportunidades. O Galeno acertou a trave naquele lance que ele finaliza, a bola pega na trave, volta nele, meio que bate nele, não consegue nem se ajeitar o corpo para dominar na velocidade que a bola vem e acaba batendo no outro lado para fora. Mas era um Porto que tinha as chances do jogo. O Arsenal não finalizou em gol, o Arsenal viveu de cruzamento na área, bola parada no escanteio, o Saliba meteu uma bola para fora. Teve algumas outras oportunidades que também foram desperdiçadas. Não conseguiu conectar o Martinelli, não conseguiu conectar o Saka no jogo. Foi um time bem apático, mas dentro da marcação do Porto. O Porto se defende bem. O Sérgio Conceição sabe fazer isso, esse modelo tático sólido defensivamente. E que um time como o Arsenal, que é o vice-líder da Premier League, que vinha de goleadas seguidas, não conseguiu furar o bloqueio nenhuma vez. Sai sem nenhuma finalização. Decepcionante a partida, mas com muito mérito do Porto do outro lado, que agora vai para o Emirates Stadium buscar uma classificação que é passível de acontecer, tá? Ainda acho que o Arsenal passa em casa com um plano de ação melhorado. O Arteta consegue melhorar e é capaz de fazer com que o Arsenal jogue mais. Acho que o apoio da torcida vai fazer também diferença. Só que tá um risco aí, porque o Porto, mesmo que jogando fora, também é um time bem cascudo e, cara, tá arriscado pro Arsenal. O Arsenal se colocou numa situação bem complicada e pelo que foi o jogo, saiu até no lucro 1-0, tá? Saiu até no lucro. Vamos aguardar. Agora, a partir do dia 5 de março, teremos os jogos da volta e aí a gente começa a trilhar o caminho para as quartas de final. Óbvio que você vai acompanhar tudo aqui no canal. Se você está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo. Tem vídeo sempre acompanhando os principais campeonatos da Europa e também a Champions League. Conto com o apoio de vocês. Compartilhem, se vocês já estão acompanhando o canal e gostam do meu trabalho, compartilhem para mais gente chegar aqui na nossa família. Valeu, tamo junto. Tchau.